Olá, 1º de agosto de 2019, confira as principais notícias desta quinta-feira. Em Imperatriz, Delegacia da Mulher registra mais de 400 ocorrências somente no primeiro semestre. E internos da FUNAC são resgatados após tentativa de fuga. Começa hoje campanha que chama atenção para a importância do aleitamento materno. Pesquisa aponta redução do uso de tabaco na capital em 49%. E no quadro É da Sua Conta, pesquisa inédita aponta dados sobre desemprego no interior do estado. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Vamos lá, o dia está só começando. Um excelente dia para você que nos acompanha na capital e também no interior do estado. Os amigos aí em Caxias, Imperatriz, Codó, Ceilândia. Os amigos que nos acompanham em Presidente Dutra, aquele abraço. Você ligado com a gente em Balsas, você ligado com a gente em Porto Franco também. Obrigado, gente, pelo Maranhão inteiro de audiência aqui na TV Difusora do nosso Bom Dia. Você já viu aí que o programa está cheio, né? Vários assuntos em destaque nesta quinta-feira para você. Já tem Diogo Tri falando de política também aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Mas a gente começa o dia mostrando imagens ao vivo das principais avenidas da cidade. Vem comigo, Centro de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A gente começa no Bacanga, Avenida dos Portugueses, um fluxo intenso agora de veículos, hein? A partir de hoje, muitas escolas já voltando a partir de hoje, né? Às aulas, outras somente na segunda-feira da semana que vem. Mas nós já temos um movimento já diferenciado aqui. Nesse mesmo horário, o movimento não foi esse durante o mês de julho. A gente observa, principalmente aí no sentido Bacanga Centro, um volume grande aí, né, em relação ao trânsito, as pessoas se deslocando para esse ponto da cidade. Vamos para outro ponto agora, a Avenida... Estamos aí com a câmera colocada ali no antigo Roque Santeiro, Avenida Jerônimo de Albuquerque, nesse momento. Aí o trânsito vai fluindo sem registro de ocorrências no momento, imagens em tempo real, hein? Olha lá em cima o bairro do Angelim geralmente já fica aquela fila enorme de veículos, mas nesse momento, nesse instante, isso não acontece. O trânsito vai fluindo nesse ponto da cidade e a gente muda para outro. São 4 pontos desta vez, depois mais 4 agora na Avenida Guaxinduba. Imagens aí, os veículos se deslocando no sentido Deodoro, centro da cidade, descendo aqui pela Avenida das Cajazeiras, não é? Volume aí de trânsito nesse momento, o horário vai aumentando, as pessoas indo para o trabalho, enfim, cumprir os seus compromissos. Vamos agora para o bairro do Jaracati, aqui pertinho, Avenida Carlos Cunha, aí está. Carlos Cunha, nesse momento, no bairro do Jaracati. O trânsito também vai fluindo normalmente nesse ponto. Não temos informação de nenhum problema em relação ao trânsito nesse ponto específico da cidade também. O trânsito vai fluindo normalmente na Avenida Carlos Cunha, imagens em tempo real para você, Thalia Cidadã, mais uma vez na atitude correta, atravessando na faixa de pedestre para evitar qualquer acidente. Uma atitude extremamente correta que a gente mais uma vez chama a atenção aqui no nosso Bom Dia. Prestação de serviço em tempo real, imagens de vários pontos estratégicos do trânsito na nossa capital, São Luís do Maranhão. Bom, e agora uma boa notícia, hein? As pessoas estão fumando cada vez menos no país, graças a Deus. Aqui na capital maranhense, as últimas pesquisas apontam uma queda de 49%. Mas o combate ao tabagismo ainda é um desafio global. Para que você tenha uma ideia, entre 171 nações, apenas 2, gente, o Brasil e a Turquia, implementaram ações de sucesso para a redução do consumo do cigarro. Os números revelam que o hábito de fumar entre os brasileiros vem caindo em todas as faixas etárias. Segundo pesquisa feita pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, de 2006 para 2018, a quantidade de fumantes caiu de 15,7% para 9,3%. Nos últimos 13 anos, houve uma redução de 40% no consumo de tabaco. Na população jovem, ou seja, de 18 a 24 anos, a redução foi ainda maior, de 12% em 2006 para 6,7% em 2018, uma queda de praticamente metade. Quanto mais cedo a pessoa fuma, pior, porque a pessoa ainda está num sistema ainda de alicerçamento do seu corpo, os hormônios estão se formando, a musculatura está se formando. Um jovem de 10 anos, 15 anos começa a fumar, a possibilidade de ele ter, com 30 anos, essas doenças é muito grande. O ato de fumar foi proibido em locais fechados, públicos e privados por meio da Lei 12.546 de 2011. Como forma de conscientizar ainda mais a população, as mensagens nas embalagens dos cigarros tornaram-se mais impactantes, além da proibição da publicidade do tabaco nos meios de comunicação nos últimos anos.
O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão em todo o mundo. No Brasil, essa é a segunda causa mais frequente. O INCA estima que até o final desse ano, mais de 31 mil novos casos da doença serão registrados em função do tabagismo. Além do câncer, o hábito de fumar pode levar a pessoa a ter um acidente vascular cerebral ou mesmo sofrer um infarto. Esse é um coração, onde nós vemos aqui as artérias coronárias, e que no fumo, o que acontece? Ela faz uma vasoconstricção, ou seja, há um esmagamento da parede do coração, das vasos do coração. Esse esmagamento não é permanente. O cara dá um trago, aquilo faz esmagamento e solta de novo. Com o decorrer dos anos do fumante, aquilo vai formando as placas dentro das artérias. Aí ele infarta, essa artéria fecha e ele tem um infarto. Isso ocorre também nas artérias do pulmão, nas artérias do estômago e nas artérias do cérebro, provocando um AVC ou um derrame. Por capitais, a boa notícia é que o hábito de fumar caiu 49% em São Luís nos últimos anos. Ainda bem, né, gente, que a gente percebe no dia a dia que realmente há uma redução no número de fumantes aqui no nosso estado, na capital, um número altíssimo, 49%. Que bom, né? Tudo em nome da saúde, né? Que as pessoas possam, que a gente tenha uma nova cultura, né? Os mais jovens, inclusive, né? Já crescem nessa cultura de não observar. Várias ações foram realizadas, educativas, enfim, o impedimento de fumar em locais fechados, a própria questão da publicidade, né, do cigarro, enfim. Estamos passando por uma mudança, ainda bem, de cultura, crescendo aí com muito mais saúde em nosso país. Vamos mudar de assunto. Mais de 200 bares e restaurantes da região metropolitana de São Luís devem ser fiscalizados nesse segundo semestre pelo PROCON. O objetivo é certificar os estabelecimentos com um selo de qualidade, garantindo mais segurança e qualidade, claro, no atendimento ao consumidor. Na tarde desta quarta-feira, o PROCON esteve em 2 restaurantes localizados na Lagoa da Jansen. Nossa equipe de reportagem não foi autorizada pelos responsáveis dos estabelecimentos a acompanhar o trabalho de fiscalização. Nessas visitas, vários itens estão sendo verificados. O PROCON faz a verificação de cerca de 33 itens obrigatórios, constantes, e 9 itens facultativos. À medida que os fornecedores forem cumprindo esses itens, eles têm a possibilidade de ganhar mais estrelas, dependendo desse cumprimento. Ele contempla todo o espaço físico do estabelecimento, né, levando em consideração o bom atendimento ao consumidor e também questões higiênicas, né, do preparo dos alimentos, da validade dos produtos. Tudo que esteja relacionado à operação do estabelecimento é verificado nessa fiscalização. Cerca de 230 estabelecimentos entre bares, restaurantes e pizzarias deverão ser fiscalizados nessa etapa. Nesse ano, a novidade é verificar se esses locais estão respeitando a norma de não utilização de canudos produzidos em material plástico. Os estabelecimentos autuados terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa e, consequentemente, se adequarem. As fiscalizações tiveram início na última segunda-feira e seguem por todo esse segundo semestre de 2019. A previsão é que a certificação dos estabelecimentos que cumprirem com todas as exigências ocorra somente no final desse ano. Toda a sociedade sai ganhando com isso, né? É interessante para o consumidor que tem a possibilidade de estar em um ambiente certificado, tendo certeza de que todos os itens obrigatórios, né, previstos em lei estão sendo cumpridos. É importante também para o fornecedor, no momento em que ele se torna mais competitivo, por conta da qualidade do serviço que está sendo prestado, e a sociedade, de uma maneira geral, ganha porque o mercado também se torna mais competitivo. Confira agora o nosso giro de notícias. Tem início nesta quinta-feira no Fórum Desembargador Sarney Costa as sessões de júri popular do mês de agosto em São Luís. Neste mês serão julgados 50 acusados de homicídio ou tentativa de homicídio. Haverá sessões simultaneamente nas 4 varas do Tribunal do Júri da capital, começando sempre às 8h30 da manhã. Acontece hoje e amanhã, no município de São José de Ribamar, um mutirão de serviços da SEMAR, com serviços como atualização cadastral, negociação de débitos, cadastro na tarifa social baixa renda para desconto na conta de energia e cadastro na promoção Energia em Dia. A ação acontece no bairro Parque da Campina, de 9 da manhã a meio-dia e de 2 às 5 da tarde.
Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de São José de Ribamar para preenchimento de 74 vagas. Desse total, 8 são destinadas a pessoas com deficiência. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas até às 18 horas do dia 8 de agosto. Os interessados podem se inscrever pelo site www.fsadu.org.br. Há vagas para cargos de nível médio e superior. A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para o nível médio e R$ 85,00 para o nível superior. No próximo bloco, internos da FUNAC em Imperatriz são resgatados após tentativa de fuga. Assunto para Silvan Alves. E mais, senador Everton nega a candidatura à Prefeitura de São Luís. John Coutrin fala sobre o assunto também depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Obrigado pela audiência, você no interior com a gente, nesse primeiro dia do mês de agosto, né? Começando mais um mês, então, tudo de bom para você. Obrigado pela audiência aí em todo o estado aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Falar em agosto, a Secretaria de Estado da Saúde realiza, a partir de hoje, a abertura oficial de uma campanha. É o Agosto Dourado, dedicada à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Eduardo Ericeira está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo, bom dia. Fundamental o aleitamento materno. Quanto mais a gente puder falar desse assunto, melhor, né, Eduardo? Com certeza, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. As mães têm que ter a ideia da importância da amamentação aí materna para o bebê, até mesmo para as mães também, a importância do aleitamento materno, uma campanha de extrema importância, mais uma campanha realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, uma vasta programação durante todo o mês de agosto, que é conhecido como Agosto Dourado, a programação tendo início hoje, dia 1º de agosto, até o dia 8 vai ter uma programação especial com várias atividades, inclusive internamente na própria Secretaria Estadual de Saúde, a campanha que traz nesse ano o tema Empoderar Mães e Pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro. O acolhimento às mães será às 8 horas da manhã e o início da programação às 9 horas da manhã. A abertura reunirá especialistas, mães e pais de primeira viagem. Como eu disse, vai ter uma programação do dia 1º até o dia 8 de agosto e na quarta-feira vai acontecer uma massa, é um dos pontos altos aí dessa semana de campanha do aleitamento materno. Vai ter uma massa na escadaria da Rua Graça Aranha, no Centro Histórico de São Luís. O aleitamento materno que traz inúmeros benefícios, como eu disse, Adalberto, ao bebê, à mãe e à sociedade também como um todo. O aleitamento materno é extremamente prático, econômico, uma vez que o leite é produzido pelo próprio organismo da mãe, na temperatura correta, que facilita a vida da mãe, que não precisa esquentar mamadeiras, levar utensílios de cozinha. Além disso, o vínculo afetivo entre a mãe e o filho é muito estimulado a partir do aleitamento materno, que fortalece o sistema imunológico do bebê, protegendo contra infecções respiratórias e intestinais. Muitas mulheres pensam que tem um leite fraco, especialmente ao verificarem que nos primeiros dias após o parto, sai de seu peito um líquido ralo e claro. Na verdade, este leite chama-se colostro e é importantíssimo também para o bebê. As mães devem entender isso, pois nele existem inúmeros anticorpos que a mãe passa ao seu filho, protegendo contra diversas doenças. A gente lembra que o aleitamento materno é importante até o 6º mês de vida, a não ser que há uma contraindicação por parte do médico, a não ser por uma recomendação do médico, a mãe tem que amamentar o filho até o 6º mês de vida, pelo menos. É uma questão de vida. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, a falta do certificado de aprovação em estabelecimentos comerciais aqui no estado tem chamado a atenção do Corpo de Bombeiros. O documento emitido pelo órgão atesta que o estabelecimento está cumprindo todas as exigências para funcionar com segurança. O seu João recebe a visita anual do Corpo de Bombeiros e tem um tempo que ele precisou ir readequando a estrutura dentro dos parâmetros de segurança exigidos nas normas técnicas. Nós temos que manter a instalação perfeita, sempre dando manutenção para não ter vazamento, os extintores carregados no prazo. É muito importante porque dá segurança para o trabalhador. Em casos como o da padaria do seu João, é necessário que o estabelecimento tenha um certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O documento é exigido especialmente em locais com fluxo de pessoas e precisa ser renovado uma vez por ano. Lojas, estabelecimentos comerciais, hospitais, escolas, dentre outros estabelecimentos que também devem solicitar de acordo com o nosso Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é a nossa Lei 6.546 do Estado do Maranhão.
A falta do certificado do Corpo de Bombeiros indica que o estabelecimento não passou por vistoria, o que pode ocasionar danos irreversíveis, como é o caso do que aconteceu no município de Bacabal. Um galpão no centro da cidade pegou fogo. Um carro-pipa precisou ser utilizado para apagar as chamas. Os prejuízos foram apenas materiais. O laudo do Corpo de Bombeiros só deve ficar pronto daqui 30 dias, mas os primeiros levantamentos apontam que houve falha na rede elétrica do estabelecimento. O galpão não tinha certificado de aprovação e, inclusive, já havia sido notificado por isso. O local foi interditado após o incêndio. Quando o Corpo de Bombeiros faz a vistoria para emitir esse certificado, ele vai verificar se a loja tem tudo aquilo. Por exemplo, se tem saídas de emergência, se tem extintores de incêndio, iluminação de emergência, dentre outras medidas que são exigidas dependendo do tipo de estabelecimento. Olha, mais de 400 ocorrências contra a mulher foram registradas na Delegacia Especial na cidade de Imperatriz. E com um detalhe, a polícia estima que o número real é bem maior, já que apenas 1 em cada 5 mulheres agredidas chega a denunciar o agressor. Veja na reportagem de Isabel Gomes. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher é a porta de entrada da rede de proteção para a assistência às mulheres que são vítimas de violência. Sendo um ponto de referência, um balanço foi divulgado com os números do primeiro semestre, que revelam a realidade de Imperatriz. Foram 225 novos casos de mulheres atendidas e dessa quantidade, 70 são reincidentes. O levantamento identificou que a cada 5 mulheres, 1 denuncia. Apesar do CRAM ser a porta de entrada, no centro são feitos os atendimentos. Outros números revelam a realidade. Além dos dados contabilizados pelo Centro de Referência, a Delegacia da Mulher também contabilizou os casos. Do dia 1º de janeiro de 2019 até 30 de junho, foram 413 boletins de ocorrência. As medidas protetivas chegaram ao número de 344. Os inquéritos policiais representaram no primeiro semestre o número de 326. O número não representa nenhum dado alarmante, mas apenas que a mulher está sendo informada, que a mulher está tomando consciência de que ela é vítima de violência também e denunciando. Para os trabalhos no segundo semestre, na busca de garantir a proteção à mulher, uma data importante vai ser lembrada. Nesse mês de agosto é comemorado a criação da Lei Maria da Penha e o CRAM vai ter um evento agora nesse mês de agosto e a gente vai participar junto com eles nessa nova prevenção, nessa nova campanha, priorizando sempre que a mulher denuncie quando for vítima e que ela jamais se cale. Toda e qualquer mulher que esteja nos assistindo agora, que seja vítima de violência, ou que conheça alguém, oriente a buscar ajuda, fortaleça essa mulher para que ela consiga dar esse passo importante para a segurança dela, para que nós não tenhamos aí mais uma futura vítima de feminicídio na cidade. Vamos continuar falando de segurança agora com o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, vamos falar sobre esse caso dos internos da FUNAC. Aquela outra vez foi uma fuga realmente em massa, né? Agora, exato. Uma tentativa de fuga. Exatamente. Não está nem com 40 dias que houve aquele episódio lá na unidade da FUNAC, lá de Imperatriz, onde cerca de 20 internos, lá dessa outra vez, eles inclusive pegaram reféns, pegaram os monitores, pegaram inclusive uma moto, um veículo que eles tomaram de assalto e fugiram. A polícia, até bem pouco tempo, havia conseguido recapturar uma parte desses internos que acabaram fugindo. E dessa vez, pelo menos não houve refém, mas eles já estavam em cima do telhado, pelo menos 4 dos internos já foram pegos em cima do telhado, quando já estavam numa situação de fuga, conforme vai mostrando as imagens. Segundo a própria direção da FUNAC, ninguém conseguiu escapar, não é? Foi rápida a mobilização, a polícia cercou a área, os monitores acabaram conseguindo evitar que eles saíssem do telhado para passarem para o prédio vizinho, lá que são residências lá próximo, para que eles tivessem conseguido fugir. Já foi aberto um procedimento, porque não está com menos de 40 dias que houve aquela evasão de internos, que nem todos foram recapturados e já ia acontecendo novamente uma evasão de internos dessa unidade da FUNAC.
uma reclamação dos monitores, da questão das condições de trabalho, enfim. Mas que, evidentemente, isso nos remete, Adalberto, para a questão hoje dessas unidades de ressocialização. Se o sistema prisional adulto está falido, imagine essas unidades, que num contexto geral, uma situação do Brasil inteiro. Silvan, agora vamos falar sobre um acidente com morte no Filipim que você acompanhou. Foi ontem à noite? Isso, ontem à noite, um cidadão dirigindo um veículo Corsa Classic, foi um acidente grave, porque ele bateu nas defensas, aquelas bases de concreto são colocadas no pé do poste, e o carro bicou na parede, não é? Você vê a violência Imagem do choque. Impressionante. E ele sacou por uma das portas, a porta arrancou e ele sacou por uma das portas, bateu na calçada e acabou morrendo. Uma outra pessoa que estava lá no banco do carona também acabou ficando ferida. Essa outra pessoa, até ainda há pouco, não havia sido fornecido um boletim sobre o quadro clínico dessa pessoa, mas também ficou ferido grave. As causas do acidente, a polícia acredita que foi excesso de velocidade. Parece que as imagens das câmeras de segurança irão definir o que realmente aconteceu. Mas parece que ele chegou a se desentender com alguém ali no trânsito e com excesso de velocidade ele acabou perdendo o controle do carro e ocasionou esse acidente. Infelizmente, uma vida que se perde, né? O corpo dele está sendo liberado no Instituto Médico Legal. Obrigado, Silvan. Bom dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora o Bandeira 2 às 6 da manhã, para você começar o dia logo bem informado. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje na cidade, gente? Começando com 3 cidades. Em Bacabal, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva hoje. Mínima em Bacabal, 23, máxima 34 graus. Agora, Balsas na região sul, por lá céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva também. Mínima de 23, máxima 36 graus, vai esquentar um pouquinho mais. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. Mínima em Barra do Corda, 23, a máxima 35 graus. Mais 3 cidades para você no nosso mapa. Em Pinheiro, predomina céu parcialmente nublado e probabilidade de chuva ocasional isolada. Mínima 24, máxima 32 graus. Vamos para Codó? Céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva. Mínima de 21, máxima de 37 graus. Agora, a nossa capital, céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuvisco isolado. Mínima hoje aqui em São Luís, 24, a máxima 31. Ainda há pouco você teve imagens ao vivo da capital mostrando que o sol já está brilhando aqui na ilha, mas essa é a previsão para hoje, para esta quinta-feira. Confira agora a variação das marés. Bom, a gente teve aí perto de 1h da manhã, a primeira maré baixa 0,6 metros, não é? Tivemos a pré-mar primeira às 6h56, ainda há pouco, com 5,6 metros. 1h22 da tarde, nova maré baixa e às 7h24 da noite, maré alta com 5,8 metros. Olha, gente, o projeto Arquitetas em Casa, desenvolvido pelo Instituto Maranhão Sustentável, que vem mudando a vida de moradores de baixa renda no município de Raposa, foi selecionado como uma das 10 propostas de impacto ambiental positivo pelo Seminário de Soluções Inovadoras. Agora, o projeto vai representar o Estado, inclusive, em um evento em São Paulo. O método reúne técnicas antigas e adaptadas e tecnologias atuais de reciclagem. A casa piloto foi erguida há 3 anos. Faz parte do projeto que leva ações sustentáveis a moradores de baixa renda da cidade de Raposa. A casa tem 50 metros quadrados e custou cerca de R$25 mil. Segundo a estimativa dos idealizadores, o mesmo projeto feito com materiais tradicionais não sairia por menos que o dobro. Tudo foi pensado para oferecer conforto e também, claro, ajudar o planeta. Da posição das janelas, pintura do teto e piso de fundos de garrafas à estrutura de taipa de pilão. A taipa de pilão, como o próprio nome diz, é uma técnica em que a gente, aqui no nosso caso, utiliza barro numa proporção adequada, a liga ao cimento, e a partir disso a gente faz uma construção em que a parede é estrutural. A gente minimiza o uso de vigas, de cimento, de brita e economiza na construção. A técnica foi repassada à comunidade e também a profissionais do setor. Michele estava concluindo o curso de arquitetura quando soube do projeto. Se surpreendeu com a proposta.
Soube através de um grupo de WhatsApp que estava tendo uma oficina, as arquitetas em casa, e me interessei. Vim conhecer, fiquei muito surpresa com o envolvimento do pessoal da região e dos profissionais, os arquitetos, a Luzenice, né, que faz parte do Instituto, e que fez essa proposta para ensinar os moradores da Raposa a construírem eles mesmos, né, de forma sustentável e mais barata. A ideia agora é levar a iniciativa para o Seminário de Soluções Inovadoras, em busca de parcerias que financiem a construção de novas casas. A gente teve um apoio para esse ciclo do projeto do Fundo Socioambiental Casa e agora o Seminário de Inovação em São Paulo, realizado pelo pessoal do Instituto Democracia e Sustentabilidade. É uma oportunidade da gente apresentar as experiências do projeto e ganhar em escala, oportunidade de ampliar os beneficiários do projeto. É isso que a gente quer com essa oportunidade. Muito legal, o Planeta agradece, né, o trabalho feito pelo Instituto Maranhão Sustentável e outras entidades aí, esse trabalho em especial, muito legal, a possibilidade de você trabalhar isso com a comunidade, levar essa informação, né, disseminar esse tipo de informação, de conhecimento, é fundamental para uma mudança de atitude de todos nós, para uma melhoria, inclusive, do planeta que nós queremos, para nós, para a geração futura, enfim. De parabéns aí todos envolvidos no projeto, que merece o apoio, inclusive, né? Nós vamos falar de política agora com o nosso comentarista John Coutrin. John, boa quinta-feira para você. Boa quinta, Adalberto. Boa quinta a todos. Vamos começar falando sobre o senador Everton, que ontem usou inclusive as redes sociais para negar que é candidato à Prefeitura de São Luís. Onde é que surgiu essa ideia aí? Pois é, Adalberto, de onde surgiu isso, né? O senador Everton, recém-eleito senador, 6 meses apenas de mandato. Para quem está em casa, para quem não sabe, senador tem um mandato de 8 anos. 8 anos. E o senador Everton está apenas 6 meses. E ontem surgiu, Adalberto, essa notícia despropositada, né? Não sei de onde, não é uma fake news, mas acho que uma apuração indevida, sei lá, alguém plantou essa notícia de que o senador Everton Rocha poderia ser o candidato a prefeito de São Luís pelo PDT, Adalberto, pelo PDT. É claro que isso é importante lembrar, primeiro, pontuar que o PDT tem um pré-candidato já posto, que é o presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Osmar Filho. O que acontece? Então, o Everton, ontem, ele até desmentiu isso. O que ele falou? O senador Everton falou o seguinte, que ele foi eleito por uma população de 217 municípios e que ele, nesses 6 meses de mandato, vai ainda continuar trabalhando, né, no restante desse mandato dele, continuar trabalhando em prol desses municípios que o elegeram. Ou seja, não foi só São Luís. Ele assumiu um compromisso em campanha de ajudar o Maranhão, de ajudar essa população, né, do Maranhão. E, claro, ele disse que vai continuar. Ele disse que se sentia honrado, o senador Everton, se sentia honrado pela lembrança do nome dele como um possível candidato a prefeito de São Luís, mas que não há nenhuma possibilidade dele se candidatar à prefeitura de São Luís. Disse, portanto, o senador Everton ontem. Por sua vez, o presidente da Câmara, Adalberto, Osmar Filho, também deu uma entrevista ontem ao programa Ponto e Vírgula da Difusora FM e ratificou, disse que sua pré-candidatura está firme e forte. Ou seja, que ele continua sendo um candidato, né, aí, do PDT, que até o final do ano deve haver um grande evento para lançar seu nome. Mas por que isso aconteceu, Adalberto? Justamente por conta da entrevista que o senador Everton deu aqui no Bom Dia Maranhão. A partir dessa entrevista, que repercutiu em todo o Maranhão, todos os veículos de comunicação, essa entrevista que o Everton deu aqui ao Bom Dia Maranhão na TV Difusora, que passou a ser, então, portanto, a pauta política da semana foi essa entrevista de segunda-feira do Everton, portanto, por conta disso que se criou essas especulações em torno do Osmar, porque o Everton disse o seguinte, ele enfatizou e reiterou, o PDT terá candidato, poderá ser o Osmar, desde que ele se viabilize até o final do ano. E essa palavra viabilize foi que causou todo essa polêmica, mas é claro, a candidatura do Osmar está posta aí. Ele chegou a falar que a aliança deve ser retomada para as eleições aqui no Estado. Novamente, os partidos que apoiaram, que elegeram o próprio senador Everton, Elisiane e o governador Flávio Dino,
essas articulações já estão acontecendo nesse sentido, né? Claro que cada município a situação é diferente, em São Luís em especial, porque teremos aí provavelmente um segundo turno, né? Já teremos um segundo turno. Ô, João, vamos falar agora sobre uma ação do Ministério Público do Estado que requer o afastamento de um prefeito aqui da cidade. Que prefeito é esse e qual é a alegação? É uma acusação, uma ação do Ministério Público. Prefeito aqui do Estado, perdão. Exatamente, prefeito de Açailândia. Prefeito de Açailândia, Juscelino Silva, do PCdoB. Ele aí, Adalberto, portanto, o Ministério Público quer o afastamento dele, olha só. O Ministério Público quer o afastamento do prefeito de Açailândia, Juscelino, que é a indisponibilidade dos bens, né, bloqueio dos bens, inclusive ressarcimento no valor de R$300 mil por conta de uma licitação aí que teria sido direcionada à empresa Terra Mata para pavimentação com blocos na cidade de Açailândia. Segundo a investigação ali da comarca de Açailândia, o prefeito direcionou essa licitação para essa empresa, há possível também ilicitudes no processo licitatório e por conta disso requer o afastamento do prefeito de Açailândia, que não é a primeira vez que é alvo de denúncia, Adalberto. O prefeito de Açailândia tem várias denúncias relacionadas também à gestão dele e, para finalizar, o Ministério Público também averigou que na execução desses serviços terceirizados, o prefeito contratou empresas ligadas a ele, a pessoas próximas a ele. Portanto, por conta disso, o Ministério Público quer que o prefeito de Açailândia seja afastado do cargo. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. O nosso Diogo Tri falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco tem o quadro É da Sua Conta, com uma pesquisa que aponta dados sobre o mercado de trabalho no interior do Brasil. Vamos falar do Maranhão, inclusive Caxias, Imperatriz, já. E mais, veja como foi o último passeio Serenata das férias. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, imagens ao vivo nesse momento da Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na capital maranhense. Vai ficando mais pesado o trânsito nesse horário, né? Já voltamos com Bom Dia. Um instante só. De volta nessa quinta-feira, ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Vamos ver agora imagens ao vivo da capital, mais uma vez. A gente começa pelo bairro do São Francisco. Vem comigo, rotatória do São Francisco. Olha como é que está nesse momento. Olha, estamos ainda em férias, o trânsito está relativamente tranquilo aí nesse setor da cidade. Não há registro de acidentes também nesta rotatória do São Francisco. Essa imagem aí, portanto, mostra do lado esquerdo os carros que já estão vindo do centro, se deslocando para a Ponta da Areia, para o Renascença, enfim, para os bairros dessa região. Avenida Beira-Mar, cruzamento aí com a Rua do Egito, Ponte José Sarney, maré cheia nesse momento, né? O cruzamento aí com a Rua do Egito, a Avenida Beira-Mar também com trânsito tranquilo nesse instante. Claro que vai aumentando aí com o passar do tempo, nesse horário já fica mais complicada a situação. Pessoal que está vindo para o trabalho nesse instante. Daniel de Latouche e Jerônimo de Albuquerque é o cruzamento desse instante que a gente mostra, a rotatória. Avenida Daniel de Latouche, holandeses. A gente tem aí o sentido Olho d'Água, Araçagi, a pista da direita, o pessoal que está vindo de lá da pista da esquerda, mas sem nenhum registro de ocorrência nesse instante que possa impedir o fluxo normal do trânsito nesse setor. Avenida Guajajaras, aí é o cruzamento da Guajajaras com a Avenida Lourenço Vieira da Silva, que agora tem sinal liberado, o semáforo abriu para lá, você vê aí, ó, volume enorme de pessoas que estão vindo do São Cristóvão, estão acompanhando a nossa programação também, você que está aí em casa acompanhando a programação, um abraço nesses bairros da cidade, Cidade Operária também, enfim, mostramos mais 4 pontos para fechar os 8 de hoje ao vivo, com imagens de pontos estratégicos da capital São Luís, mais um serviço aqui do Bom Dia Maranhão para você. Bom, agora, como hoje é quinta, você sabe, né? É dia do nosso quadro de economia aqui do Bom Dia. Olha, um levantamento feito a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, revelou um retrato inédito do mercado de trabalho no interior do país. As informações do primeiro trimestre de 2019 mostram que o desemprego no interior é menor que nas regiões metropolitanas em 18 estados. Entre os 5 estados sem região metropolitana, apenas o interior do Mato Grosso do Sul, gente, tem a desocupação maior que a capital. Vamos ver aqui o gráfico? Olha só. Esse é o gráfico que mostra a taxa de desocupação. O desemprego no interior é menor que nas regiões metropolitanas da capitais, exceto em Alagoas, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso do Sul. Está aqui o Maranhão, ó, mostrando no mapa aqui no nosso gráfico que a taxa de desocupação no interior ficou abaixo da taxa de desocupação na região metropolitana da capital. Esse dado é extremamente importante e interessante para a gente fazer uma leitura aí do cenário
do mercado de trabalho. Essa pesquisa é inédita, pela primeira vez tem um retrato, de fato, do interior do estado. Em Imperatriz, um desafio é a falta de mão de obra qualificada. Esse problema estaria aí entre as razões para o desemprego na região. Mas a expectativa por lá é que cerca de 1.000 vagas surjam aí no segundo semestre na região tocantina. Na porta do Cine, a movimentação de desempregados em busca de uma oportunidade. É o que falta para o Manuel, carpinteiro, sem trabalhar há 5 meses. Bota currículo, bota tudo, anda por aí, mas a resposta é só não. Não, não, não. Mesmo sem encontrar o emprego esperado, o que deixa essa turma mais animada é que, segundo os dados do Ministério do Trabalho, o Maranhão está em segundo lugar quando o assunto é a criação de novos empregos com carteira assinada. Foram 2.001 vagas em 2019. O problema é que o Simar, motorista, procura uma chance há 2 anos. Hoje viu no mural do Cine uma vaga para motorista de ônibus. Ele dirige caminhão. Na experiência como motorista de ônibus não tenho a carteira. Tenho como caminhão. Então vou tentar ver se informar para ver se me encaixa, né? O Emílio, com um pouco mais de sorte, falou diretamente com a empresa que vai construir um galpão em um trecho ferroviário. Está aguardando o chamado. Os dados do Ministério do Trabalho foram divulgados na semana passada. Em Imperatriz, o Cine afirma que no primeiro semestre foram criados 600 novos empregos. Na região, as vagas geralmente surgem em setores como a construção civil, frigorífico, indústria de celulose e agropecuária. Ainda segundo o Cine, entre 10 de maio de 2019 e 10 de junho, 330 pessoas foram encaminhadas para estas vagas. Mas tem um detalhe, 22 foram contratadas. O problema pode estar na falta de capacitação. Nós sabemos que há uma demanda enorme por qualificação. Então, graças a Deus, nesse mês de maio, até junho, até o dia 10, nós contratamos aqui, encaminhamos vários trabalhadores. Graças a Deus, 22 novos empregos foram gerados. Para o segundo semestre, o Cine espera que a chegada de novos empreendimentos possa gerar pelo menos 1.000 novas vagas. Falando em novidade, Felipe tem uma. A empresa de microcrédito que ele representa está abrindo oportunidades. Abrir seletivo de vagas, né, para nossas vagas de agente de crédito aqui em Imperatriz. E nós dissemos ainda há pouco que o desemprego tem sido maior na região metropolitana que no interior, não é? Mas esses resultados não significam que as condições do mercado de trabalho sejam melhores fora dos grandes centros urbanos. Pelo contrário, 62,4% das pessoas que trabalham na informalidade estão no interior, ou seja, mais de 20 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, sem CNPJ e sem contribuição para a Previdência Oficial ou sem remuneração. No Brasil, 36,3% da população ocupada está em uma dessas condições de informalidade. Em Caxias, essa tem sido a alternativa para muitos maranhenses. Vender frutas, consertar relógios e preparar aquele lanche e oferecer nas ruas da cidade. São algumas das opções encontradas pelos caxienses para ter uma renda extra no final do mês e driblar a crise. Tem dia que é bom, tem dia mais, tem dia menos, né? Dá para ir levando na vida, não pode parar, né? É que se parar vai ficar ruim, né? Seu Antônio, que trabalha há 6 anos como vendedor, encontrou no mercado informal o seu sustento. O dia todinho aqui, vendendo uma coisinha, pinga e tal, e aí a gente tem que aguentar por aqui mesmo, porque ir para casa cedo, o que vai fazer em casa? Aí leva a vida assim. E aí vai imaginar mais ficar em casa sem fazer nada, né? Em Caxias, o calçadão Afonso Cunha é o maior ponto de concentração dos trabalhadores informais. Aqui, os vendedores oferecem os mais diversos produtos. Mesmo com desemprego em alta, o que não pode é deixar se afetar pela crise. Estamos trabalhando aí com força mesmo e assim, estamos na luta aí para vencer a crise, né? Estamos pulando essa crise. É verdade, pensando em alternativas, inclusive. Ficar pensando na crise, a situação não melhora de jeito nenhum, pelo contrário, muitas vezes piora, né? De acordo com a pesquisa, o rendimento mensal dos ocupados no interior equivale a menos da metade do recebido pelos trabalhadores das capitais de 8 estados, entre eles, inclusive, o Maranhão. Os menores ganhos mensais se concentram no interior das regiões Norte e Nordeste.
A gente muda de assunto, mas continua na região dos Cocais. Representantes de instituições ambientais, Ministério Público e Assembleia Legislativa, eles se reuniram para discutir políticas de preservação do rio Itapecuru. Depois da formação do pré-comitê em maio desse ano, agora o encontro teve o objetivo de tratar da formação do Comitê Oficial da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, em Caxias. É o início já do processo de formação do Comitê de Bacia do Itapecuru, cujo objetivo maior é ser o canal de todas as demandas relativas à gestão da água, não só do rio Itapecuru, mas de todas as águas que existem na bacia hidrográfica do Itapecuru. A audiência aconteceu no auditório do Memorial da Balaiada, no Morro do Alecrim, e reuniu equipes técnicas do meio ambiente e representantes das esferas estadual, municipal, Ministério Público e sociedade civil organizada. Esse comitê é de extrema importância para o Estado e para a própria CAEMA. A formação desse comitê é algo que vem consolidar todas as expectativas de que se possa fazer um bom trabalho em relação ao rio Itapecuru. É essencial que a gente tenha, além de ter uma projeção, né, para a própria bacia, isso tem um controle muito grande de toda a gestão de recursos hídricos das águas do Itapecuru. O rio Itapecuru se constitui a principal riqueza natural da bacia hidrográfica do Maranhão. Para que as ações em prol da bacia sejam desenvolvidas, é necessário o levantamento de vários dados importantes. A responsabilidade da gestão das águas, ela não passa apenas pelos entes públicos. Ela passa também pela iniciativa privada, ela passa pela população, principalmente no que diz respeito a desperdício daqueles que já têm o privilégio de ter água tratada. E vale lembrar que a bacia do rio Itapecuru é genuinamente maranhense e abastece 60% da população da capital São Luís. Nasce no Parque Estadual do Mirador, no sul do Maranhão, ganha volume com o rio Alpercatas até chegar ao mar, passa por 52 municípios do estado. Por isso, é também a preocupação nossa em preservar e acompanhar todas as ações, claro, voltadas para o Itapecuru. A riqueza da culinária maranhense tem lugar de destaque na capital. Inaugurado há pouco mais de um mês, o local tem recebido um grande número de visitantes. Por lá é possível perceber que a mesa maranhense tem mais do que sabores especiais. Ela revela um pouco de quem somos, da nossa identidade, da nossa formação. Uma mesa farta, caranguejo, camarão, arroz de cuchá. No Museu da Gastronomia, os sabores maranhenses são apresentados aos turistas, mas é nos restaurantes que eles de fato são conquistados pelo tempero local. Eu já fui em alguns restaurantes e é curioso porque eu achei que era um tempero mais forte. E na verdade, chegando aqui, eu fiquei surpresa a saber que não, que é uma comida muito boa e o tempero é bem suave. O tempero é muito similar, tem alguns pratos que são só daqui, que a gente não consegue encontrar lá. Mas eu como de olhos fechados, porque é como se eu estivesse na Bahia. O tempero bem apurado, a combinação de coisas. E a ideia do museu foi sensacional. Índios, portugueses, africanos. A peculiaridade da culinária maranhense é fruto da mixigenação dessas culturas com os sabores frutos dessa terra. E deu certo, viu? Não tem quem resista. Todos esses pratos que compõem a nossa identidade gastronômica, eles são frutos da miscigenação entre 3 etnias, que é a indígena, a afro e a portuguesa, que através desse intercâmbio entre essas etnias é que a nossa gastronomia ela surgiu. Inclusive o arroz com cuchá, que é genuinamente maranhense. No centro histórico, num casarão do século XIX, onde já funcionou uma ferragem, foram retratados as quitandas e o mercado das tulhas, onde os artigos típicos eram e são comercializados. O Mastro do Divino, a festa de Alcântara e a zona rural de São Luís também foram retratados.
É a valorização do gosto das frutas, dos licores e dos doces, mas, sobretudo, da história de um povo. Algumas bebidas, a cachaça, quando ela foi criada, né, quer dizer, da fermentação do melaço, era considerada um produto de baixa qualidade e era oferecida aos negros, né? Então faz parte da nossa gastronomia, faz parte da nossa história. Mas assim, que expressa, assim, que representa realmente de forma genuína a nossa cultura, a nossa identidade, é a tiquira, que é de origem indígena e que em tupi significa gota a gota ou gotejar. O Museu da Gastronomia Maranhense abriu as portas no dia 13 de junho. De lá para cá, mais de 4.000 pessoas visitaram o espaço. Nós temos uma gastronomia própria, nossos sabores são diferenciados pelo mix mesmo. Da gastronomia, nós temos tanto uma influência indígena, uma influência africana e uma influência, né, portuguesa, mais portuguesa, porque eles exerceram muito mais uma influência do que os franceses na nossa vida. O museu, ele faz um resgate da história cultural do nosso povo. E essa história que a gente está querendo contar para quem nos visita. Então, as pessoas virem nos visitar e conhecer um pouco mais de como nós fazemos e como trabalhamos. Vale muito a pena, não é? O Museu Gastronômico fica localizado na Rua da Estrela e funciona aqui na capital de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 da noite e aos sábados de 8 da manhã ao meio-dia. O projeto Férias Culturais se despediu do público e, olha, vai deixar saudade. As ruas do Centro Histórico foram mais uma vez palco para uma emocionante viagem ao passado. O ponto de partida foi a Praça Benedito Leite. A música completou o ambiente remetendo ao passado. O público foi convidado a cantar e dançar no bom estilo das serenatas. Tá muito bom, São Luís estava precisando, né? Ludovicense estava precisando desse momento assim de desprendimento, de vir para uma praça, curtir o que tem de bom e de melhor. É tudo de bom, as serestas de uma hora dessa, sair do trabalho, é tudo de bom, rever, lembrar momentos maravilhosos que a gente esteve, tudo de bom. E não tem idade para curtir o passeio. Encontramos a avó e neta aproveitando toda a programação. Foi muito bom essa cultura nossa, se desenvolver mais ainda. E para nós maranhenses e posturistas, está sendo uma ótima opção. Nota 10. De passear no museu, gastronômico. Foi conhecer lá? E aí agora está aqui na praça? Tô. Ouvindo a música? Sim. Está gostando? Sim. Teve ainda, claro, uma caminhada pelo Centro Histórico. Uma oportunidade de conhecer ainda mais sobre prédios e personagens importantes. E daquele mirante aéreo, se verá emoção que parece existir em vão, mas não. O prefeito e a primeira-dama da cidade também resolveram acompanhar o passeio junto com o público. Através do Passeio Serenata nós temos a possibilidade de poder fazer um tour em parte do centro, contando a história da cidade. Nesse momento nós estamos aqui vendo um personagem, Daniel de Latouche, contando a história da fundação de São Luís. Então, um momento muito importante que dá a possibilidade das famílias e das pessoas também que vêm, que chegam a São Luís, os turistas que chegam a São Luís, participar e conhecer um pouco mais da história de São Luís. Bela ideia, né? São poucas as cidades que têm aí um cenário tão bonito quanto o nosso, com tanta história, tanta riqueza, né, para fazer um projeto como esse. Muito legal. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã é sexta-feira e amanhã a gente tem aqui o nosso quadro Papo de Cultura. A gente vai falar com o pessoal da companhia Pulsar. Tem um espetáculo maravilhoso, inspirado aí nas músicas, na história de Elis Regina. E a gente vai falar mais sobre o assunto no nosso Papo de Cultura, que está imperdível amanhã. E claro, tem as dicas para o seu final de semana também no nosso Guia Cultural. Outras notícias você confere no nosso portal MA10 e nas nossas redes sociais também. Valeu, valeu. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá. Fique com imagens aí desse belo passeio Serenata, o último das férias realizado ontem. A gente se encontra. Tchau, tchau. Boa quinta-feira.